Olá, tudo bem? Nessa questão, a gente vai ter uma situação que é bem comum de acontecer nas questões, principalmente de física, que são considerações de ângulos para que a gente consiga ter um triângulo retângulo. Nessas questões de física, principalmente as que envolvem assim círculos ou que envolvem considerações geométricas, que você vai ter que fazer triângulo e tudo mais. Normalmente, se a questão não dá nenhuma informação para você, você vai ter que considerar um ângulo de 90 graus para colocar ali um triângulo retângulo. Lembrando que as questões de física querem que você saiba resolver a física em si. Elas não vão cobrar tanto que você tenha que ficar fazendo considerações matemáticas e ficar ali algebrando, fazendo geometria, um monte de coisa. Então, quando não for dado explícito assim, eles querem o mais básico possível, que aconteça por um triângulo retângulo. Então, você vai ter que considerar um ângulo de 90 graus, que é o que acontece aqui. Aqui a gente vai ter duas contas. Duas contas, você pode pensar em duas bolinhas, que estão uma em cada arame e elas vão descer. É uma confusão possível pensar que elas vão fazer esse movimento circular aqui, ó. Mas não, elas estão presas, ó, por arames. Então, elas vão seguir o caminho dos arames. Então, elas vão vir aqui e aqui, tá? Essa aqui vai vir aqui em linha reta e essa aqui vai vir aqui em linha reta. Esse BP, ele tá exatamente na vertical. Então, ele vai estar submetido à aceleração da gravidade. Vai fazer um movimento uniformemente variado com a aceleração da gravidade, que é uma queda livre, considerando a velocidade inicial nula. O A também com velocidade inicial nula, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Como ele não está exatamente na vertical, a aceleração dele não vai ser a gravidade, mas vai ser essa aceleração A aqui, que daí a gente vai ter como calcular ela. Como que eu vou calcular ela? Fazendo um triângulo retângulo das acelerações. Então, ó, aqui eu tenho essa distância, e aqui eu tenho essa distância. Eu faço esse prolongamento aqui, e eu tenho que o valor do ângulo aqui é de 90 graus. Qual é a outra propriedade matemática que nos permite afirmar que esse ângulo aqui é de 90 graus? Além da consideração que a gente fez. Lá na matemática, a gente sabe que quando a gente tem um setor circular, né? Então, a gente tem algumas possibilidades. Se eu tenho o meu ângulo partindo daqui, do centro, e indo até as extremidades, então o ângulo que existe aqui vai ser igual ao ângulo do setor. Como aqui é uma linha na vertical, tá? Então aqui a gente vai ter o ângulo de 180 graus, que é a metade da circunferência. Então esse ângulo aqui é de 180 graus. Mas, ó, perceba que essa reta aqui, ela tá vindo desse ponto, chegando aqui no ponto B, vindo aqui e chegando aqui no ponto P. As extremidades dela delimitam esse setor de 180. Mas quando a gente não tem um ângulo no meio, a gente tem um ângulo aqui na extremidade, esse ângulo é metade do ângulo do setor. Essa é uma propriedade da matemática, tá? Então, por exemplo, se aqui eu tenho o ângulo de 180 graus, aqui eu vou ter o ângulo de 90 graus, tá? Se você quiser justificar matematicamente, essa é o que pode embasar o seu raciocínio. Se aqui o meu ângulo é de 180 graus e esse ângulo aqui está delimitando esse setor, mas está aqui na extremidade, então ele fica a metade e fica 90 graus. Mas como eu te falei, a maioria das questões também da física vão pelo triângulo retângulo. Então aqui, ó, você vai ter o 90 graus aqui, o ângulo oposto ao 90 graus é a hipotenusa, então a hipotenusa vai ser BP, tá? E daí, ó, a gente pode fazer o triângulo com as acelerações. A aceleração da gravidade vai corresponder ao BP, que tá aqui na vertical, e essa aceleração A vai estar aqui. Então, ó, cosseno desse ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de θ é A sobre G e a aceleração A fica igual a G vezes cosseno de θ. Como os dois casos fazem um move, então nós podemos usar as fórmulas do movimento uniformemente variado nas duas situações. A gente tem que S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. S menos S0 é igual a ΔS,
que daí a gente tem essa fórmula aqui. Nesse caso aqui, qual é a variação da posição? É a P. A velocidade inicial é nula e a aceleração é A. A gente sabe que a aceleração é g vezes cosseno de θ. Só substituímos aqui. AP é igual a g vezes cosseno de θ vezes t ao quadrado sobre 2. Agora, continuando, para fazer BP. BP é a variação da posição, a velocidade inicial é nula e a aceleração é a gravidade. BP é igual a g vezes t ao quadrado sobre 2. Então, nós temos que AP é igual a g vezes cosseno de θ vezes t ao quadrado sobre 2, e BP é igual a g vezes t ao quadrado sobre 2. Eu posso isolar esse tempo aqui, passo 2 multiplicando, a gravidade dividindo, e tenho que esse t ao quadrado, para o trecho BP, é igual a 2 vezes BP sobre g, tá? Aqui eu estou usando BP só porque a gente consegue fazer aqui essa consideração das distâncias, mas a gente sabe que vai ser 36 centímetros, que é o valor do diâmetro, tá? Então, esse tempo ao quadrado é igual a 2 vezes 36 centímetros, que no caso é o BP, dividido pela gravidade. Agora, vamos poder continuar a algebrar essa daqui que a gente achou. Aqui pelo triângulozinho, o retângulo que a gente tem ali, a gente tem que isso aqui é a hipotenusa, e isso aqui é um cateto. É o cateto adjacente de θ. Então, cosseno é cateto adjacente a P sobre a hipotenusa BP. Então, ó, BP vezes cosseno é igual a AP. Eu pego isso aqui e substituo aqui, que é o que a gente tem aqui, ó. Ali a equação que a gente achou, eu só peguei isso aqui e substituí aqui. Eu vou ter cosseno dos dois lados, então eu vou cortar esse cosseno. E BP é igual a g vezes t ao quadrado sobre 2. Isolo esse tempo, lembrando que esse tempo aqui é esse aqui, relativo ao trecho AP. Daí, isolando, fica 2 vezes BP sobre G. Então, o tempo do trecho AP vai ser igual ao tempo do trecho BP. E assim a gente vê que essas duas contas vão chegar exatamente no mesmo instante, ali no ponto P. E a diferença de tempo vai ser de 0 segundos.